fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. E nós precisamos que venha fogo do céu para transformar nossa vida, para abençoar nossa casa, para realizar prodígios, milagres e para que nós possamos ser curados. Quem lembra que nós estamos no meio de uma campanha de cura interior e libertação? Vamos levantar as nossas mãos e vamos orar pedindo primeiro que o Espírito Santo venha em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai amado, que derrame o Teu Santo Espírito no nome do Teu Filho Jesus. É promessa dele de que se crêssemos nele e pedíssemos, ele nos concederia o fogo do Espírito, a força do Espírito, e nos encheria da presença divina do Deus Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche-nos, preenche-nos, completa-nos. Pai amado, te pedimos, envia esse Espírito para nos aquecer, para nos animar, para nos fortalecer, para nos levantar. Vem, Espírito Santo, pede o Espírito Santo na tua vida, pede o Espírito Santo no teu coração, pede o Espírito Santo na tua família, pede o Espírito Santo no nosso grupo de oração, pede o Espírito Santo na nossa igreja. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pai amado, derrama o teu Espírito. Jesus amado, batiza-nos no teu Espírito, faz acender um fogo divino, faz acender um fogo de amor. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Aponta a tua mão para o irmão que está do teu lado. Não precisa tocar, só apontar. Fica bem livre. E diga comigo agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. De novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda armadilha na sua vida. Eu repreendo agora. No nome de Jesus. Toda cadeia sobre a tua mente. Sobre os teus pensamentos. Eu proclamo. Seja livre. No poder do Espírito. Que nada te escravize. E que o Senhor Jesus seja o teu Senhor. E guie os teus passos. Amém. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Vamos sentar um pouquinho para aprendermos com a palavra de Deus, aprendermos com os nossos exemplos que estão relatados aqui na palavra de Deus. E hoje, eu já falei, já tenho falado, que a gente faz uma campanha de oração, principalmente para a gente aprender a orar da maneira adequada, conforme os exemplos que nós temos aqui na palavra de Deus. E aí, que já era umas 5 da tarde, né, Sidney, que ele me falou assim, vê aí o que vai falar sobre tratar o inconsciente, curar o inconsciente.
E aí eu falei, 5 horas da tarde, eu falei assim, bom, Deus vai me falar o que é, porque eu não sei. E aí eu falei, primeiro eu vou orar. Na hora que eu orar, Deus vai me falar o que nós precisamos aprender. Aí eu comecei as minhas orações e Deus me falou assim: pegue Moisés. Vamos aprender com ele como Deus trata o nosso inconsciente e qual a importância desse nosso inconsciente na nossa vida. E aí eu peguei aqui Moisés. Inclusive, oriento você que leia nessa semana, leia toda a história de Moisés, que muita coisa Deus também vai te esclarecer e te revelar. E aí eu peguei aqui Moisés, que começa lá no Êxodo, né? O nascimento de Moisés. E fui pedindo a Deus como é que ele trata e qual a importância desse inconsciente aqui. E aí, quando eu comecei a ler, primeiro capítulo, ele conta como estava a situação antes de Moisés nascer. E diz aqui, no finalzinho do capítulo 1, diz assim: o faraó deu a ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, atirá-lo-ei ao Nilo, deixarei, porém, viver todas as meninas. Então, quando Moisés já foi gerado, ele já foi gerado num ambiente de morte, percebe? Porque já tinha um decreto de morte que o faraó deu para todos os meninos e disse assim, que não fique vivo nenhum, todos aqueles que nascerem devem morrer. Então, ele antes de nascer lá no ventre da sua mãe, ele já recebeu um decreto de morte. E com certeza, dá para a gente imaginar isso, a mãe dele deve ter ficado desesperada. Qualquer mãe ficaria desesperada, não tinha nascido ainda, nem sabia se ser homem ou mulher, mas já ficou desesperada, com certeza, porque já tinha esse decreto, quando nascesse, se fosse homem, ele estaria condenado à morte por um decreto superior, que não tinha de onde fugir. Essa era a sensação, imagina a situação. E aí eu fiquei pensando, antes de nós nascermos, nós temos a história dos nossos pais. E isso eu não sou psicóloga não, mas a psicologia diz que até a terceira geração do seu pai e da sua mãe, você recebe o efeito. Por quê? Porque a sua mãe também teve, sua mãe e seu pai também tiveram os pais deles, que tiveram as suas histórias daquele momento. E se aquele momento foi ruim, foi destrutivo, foi maligno, foi com um decreto de destruição, aquilo ficou gravado no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, todas essas gerações, fica gravado e passa esse sentimento que foi captado numa determinada situação que aconteceu lá nessas gerações. E Moisés teve isso também. Antes dele nascer, a mãe dele já estava numa situação do mundo horrível, de medo enorme, decreto de morte, e ele já pegou esse sentimento. E aí, mas olha a história dele, vamos aprender com ele, vamos aprender como é que foi a história, o que Deus fez com ele, para libertá-lo disso e para ensinar. E com ele nós podemos aprender a recuperar a nossa vida. Porque eu sempre falo isso. Claro que eu gostaria também que Deus fizesse um milagre, aquele milagre, né, de um dia para o outro, tudo mudou. Mas eu vejo e aprendi que não é a maioria das vezes que Deus faz isso, não. De vez em quando Ele faz esse milagre de um dia para o outro. Mas a maioria não é assim, a maioria tem um percurso. Então nós precisamos aprender para nós recebermos de Deus todas as curas que nós precisamos. Senão você fica repetindo a mesma coisa, não entende o processo que Deus está fazendo de cura na sua vida
e começa a falar, não, Deus não está curando, Deus não está curando, porque você não está seguindo o processo, não está entendendo. Então vamos pegar Moisés aqui, ele já nasceu numa situação bem ruim, maldição de morte, decreto de morte, a mãe dele desesperada, aquela família com certeza estava super instável, sem saber qual seria o dia de amanhã e o que ia acontecer com eles, e todo esse ambiente. Quando ele nasce, vocês sabem bem dessa história, daí a mãe dele com certeza deve ter orado e pedido uma saída para Deus, e a saída foi, coloca o teu filho aí numa cesta, viu que ia estar lá, as escravas iam estar lá, então fala aqui, né, depois que ele nasce, fala assim, que a filha do faraó o adotou por seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela, eu o salvei das águas. Então a mãe abdicou naquele momento, ela deve ter rezado e falado, qual a saída? Vão matar o meu filho, qual a saída? E Deus deve ter dado a orientação, então entrega ele aí na água, que vai ser pego, né? Ela ficou de olho, diz a palavra aqui, que ela ficou de olho para ver a hora que ela estava ali, então colocou o menino em segurança, e aí a filha do faraó pegou, inclusive ela que deu o nome de Moisés, ela deu o nome, Moisés. E foi assim que Moisés foi salvo do decreto da morte, assim começou o livramento dele, já veio assim. Só que, veja que isso é muito forte, vamos acompanhar como é que foi a vida de Moisés. Depois que ele foi então criado no tudo de bom e do melhor, com certeza, porque ele estava na casa do faraó, então ele não teve falta de nada, ele deve ter tido tudo, todos os recursos da sua época, recursos médicos, recursos de alimentação, recursos de vida, e aprendeu, com certeza, tudo que eles aprendiam daquele povo, ele deve ter aprendido, porque ele era filho de gente importante, então ele deve ter aprendido tudo isso, mas mesmo que ele tinha essa posição importante, que ele aprendeu de tudo, que ele teve o bom e do melhor, e ele era de uma família muito importante, olha o que acontece com ele. Quando ele cresce, diz aqui a palavra no capítulo 2 ainda, Moisés cresceu, e um dia em que saía por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos, e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e ocultou na areia. Olha só, ele teve as atitudes dele não condiziam com aquela pessoa que tinha sido criada em segurança, com firmeza, aprendendo as coisas certas lá para eles, com uma boa vida. Eu tenho certeza que a mãe dele, essa mãe adotiva aqui, não falou das coisas de Deus para ele como a outra mãe falaria. Ela ensinou os seus costumes, ela ensinou o seu padrão. Mas olha só, quando ele cresceu, o comportamento dele mudou. O comportamento dele, ele se tornou violento, vingativo, com ódio, ele estava com ódio do egípcio, mas foi o egípcio que deu tudo para ele. Então isso é inexplicável, percebe? Que há sentimentos e reações inexplicáveis, assim como nós temos, que às vezes nós estamos com raiva, não estamos entendendo por que temos raiva daquilo, estamos tristes, não sabemos por que estamos tristes com aquilo, temos desejo de vingança, não entendemos por quê. Na verdade, porque isso está lá guardado no nosso inconsciente. Moisés não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele era bebezinho, foi adotado pela egípcia. Ele não sabia. Então, isso está em algum lugar, guardado, armazenado. E eu quero dizer para você, nós temos isso também. Nós temos armazenado até a terceira geração, que aconteceu, e que você nem sabe, eu também não sei, sabe por quê? Porque a maioria não conta nada. Presta atenção, que as famílias, biquinho calado, ninguém conta nada.
Não conta nada do que aconteceu. Como é que foi a vida? Não, foi tudo bem. É ou não é que a maioria fala para a gente? Não, foi tudo bem. Não, era tudo gente boa. É assim que a gente escuta. Mas o nosso inconsciente sabe. O que nós ouvimos é uma coisa, mas o que está gravado é outra. E nós precisamos entender que eu tenho aqui gravado muitas coisas dos meus antepassados, e tenho reações, e tenho medos, e tenho comportamentos, e tenho atitudes, e tenho escolhas que são movidas por essa história que está armazenada aqui na minha mente, e que eu nem sei qual é. Moisés foi assim. Depois desse episódio, que aí ele se meteu numa confusão, porque ele matou o egípcio, e daí ele ia, digamos assim, sofrer as penalidades, ele foge. E quando ele foge, ele fica lá morrendo de medo. Percebeu? Que agora ele está demonstrando medo. O medo que veio lá da mãe dele, o medo que veio lá da família dele, que ele ia ser morto. Ele não precisava ter essa atitude, mas ele teve, ficou morrendo de medo, foi se esconder, fugiu, caiu fora, sem ninguém fazer nada com ele. E aí quando ele foi com esse medo, ele ainda fica fazendo-se de vítima e de coitado, olha, que eu, fazendo aquele papel de, ó, a minha vida, que horror que é, e chorando lá diante de Deus, até que ele encontra a sarça ardente lá, e daí ele dá uma corda da situação. Percebe que muitas das nossas coisas, elas não são fatos reais, mas são o que está aqui, ó, na nossa cabeça acumulada das gerações. Do que nós nem vimos acontecer, mas está aqui, ó. E aí eu vou tendo as minhas reações e vou direcionando a minha vida para um caminho que não é a vontade de Deus. E assim foi com Moisés, porque daí quando ele encontra a sarça ardente, aí a vida dele começa a mudar. Deus fala assim: não, você não pode continuar assim, você vai ter que ser curado. Sabia? Você vai ter que ser curado de tudo isso que está na sua cabeça. Tanto que daí, quando o Senhor chama ele, o que Moisés fala? Não, Senhor, eu não tenho condições nenhuma, não. Não me chama, não. Aí ele fala assim, Moisés disse a Deus, lê no capítulo 3, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Ele já começa assim, com aquilo que ele tinha dentro dele, mas eu não tenho condições, eu sou fraco, a minha personalidade é fraca. É assim que ele se sentia, era isso que estava no inconsciente dele. E eu sempre me perguntei, por que Deus fez isso com Moisés? Porque fala assim, Moisés, você vai lá e vai libertar o povo, tá, aí depois de muito argumento, ele, tá bom, eu vou. Aí, quando chega lá, ele tem que ficar enfrentando o faraó, e o faraó mandando um monte de coisa ruim, ameaçando ele, e aí ele vai, fala com Deus, Deus fala, não, volta lá, que você vai ter o livramento. Deus não podia ter dado o livramento logo na primeira? Poderia, né? Não precisava passar por tudo isso. Olha quantas vezes ele foi lá, e foi pedir para o faraó, aí o faraó não deixava, aí ele pegava e vinha uma praga lá que Deus mandava que ele falasse, aí vinha outra, vocês sabem dessas histórias de todas as pragas. Por que Deus fez isso? Não parece uma coisa assim, nossa, mas Deus é ruim, né? Vamos falar uma coisa, para que fazer esse sofrimento com todo mundo? E eu estava lendo e estava pensando, porque Deus tinha que treinar Moisés. Porque Moisés tinha todo aquele inconsciente da família dele, toda aquela fraqueza, toda aquela personalidade de medo, todo aquele temperamento de ódio. Ele tinha um monte de coisa para ser transformado, treinado. Por isso, muitas vezes, Deus não cura a gente imediatamente mesmo, não. Ele faz um processo, e Ele vai nos restaurando e vai nos deixando curados e fortes. Entende que você tem que fazer o processo. Se você não fizer, você não vai se transformar. E o Senhor faz desse jeito com todo mundo até hoje. Você tem que se colocar, tem que falar como Moisés, Senhor, mas não tenho condições não. Não dá, eu não tenho condições. E o Senhor fala assim, não, mas você vai lá que você vai fazer. Porque ele tinha que enfrentar.
porque ele tinha que adquirir coragem, porque ele tinha que perder o medo, porque ele tinha que perder o rancor, o ódio que ele tinha que ser transformado. E aí tem todas essas pragas aqui que vai acontecendo, e ele vai lá e Deus endurece. Viu que Deus, na Bíblia fala assim, Deus endureceu o coração do faraó. Ué, mas Deus não quer libertar? Por que está endurecendo o coração do outro? Porque na verdade essa fase foi a cura de Moisés. Moisés foi sendo curado, passo a passo. E quanto mais ele tinha esses enfrentamentos, mais ele via o poder de Deus, e mais ele se deixava levar pelo poder de Deus. Se não fosse assim, ele não chegaria até o ponto de chegar lá no mar e o mar se abrir. Ele não teria essa força, essa coragem, esse enfrentamento. Não teria a força de enfrentar 40 anos no deserto, aguentando aquela gente chata, reclamando, metendo a boca nele, e ele nem ligou. Percebe que antes ele era nervosinho, ele já ia acabar com a pessoa. Ele ficou lá 40 anos com aquela gente reclamando, gente chata, falando mal dele, e ele continuou. Então nós temos que entender que o Senhor conhece a nossa história, Ele conhece o que está no meu inconsciente, Ele conhece a minha maneira de ser e o quanto ela precisa ser curada e transformada. E na maioria das vezes o Senhor não faz essa cura e essa transformação de um dia para o outro. Porque se ela for de um dia para o outro, você nem vai se dar conta. Então Ele precisa ir te transformando. Quando Moisés chegou lá no fim da vida, que ele nem entra na terra prometida, mas ele sabia que não ia entrar, mas quando ele chega lá no fim da vida, esse Moisés era outro Moisés. Esse era o Moisés curado, restaurado e pronto para estar diante de Deus, tanto que ele se encontra diante de Deus e recebe as tábuas com todas as informações que Deus dá ali naquele momento, que é muito importante. Então, para isso foi um percurso. E veja que Moisés nem sabia, porque ele nem conheceu a família dele, ele nem conheceu a mãe dele, ele não conheceu o pai dele, ele não sabia aquela história, não foi ensinada, estava aqui, ó. Ele já sabia, porque nós sabemos as coisas, nós temos reações de acordo com as nossas histórias, por isso nós não podemos negligenciar isso. Tudo aquilo que eles passaram de bom e de ruim, todos os traumas que eles tiveram, todo o sofrimento que eles tiveram, está aqui gravado. E por isso, muitas reações minhas dependem disso. E aí então, como nós já sabemos, temos Moisés de exemplo, né? Nós temos que colocar e falar: Senhor, me transforma. Senhor, cura tudo que eu não sei. Porque a gente gosta de falar: Senhor, cura disso, cura daquilo, cura de não sei o quê. E quer que alguém até revele, porque daí você tem certeza que está curado, né? Mas não é assim. A maioria das coisas nós não sabemos. E eu tenho que me colocar assim: Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui pedindo que o Senhor cure e transforme a minha vida. Eu não sei nem o que eu preciso ser curado. Eu nem sei o que acontece comigo, Senhor. Mas eu confio em vós e peço que o Senhor me cure. E aí, cada coisa que acontecer na sua vida, em vez de você se deixar levar pela situação que está acontecendo, para um pouquinho e fala: Senhor, me ensina. Senhor, cura aonde é preciso ser curado. Liberta, porque às vezes precisa de libertação. Liberta aonde precisa ser liberto. Eu não sei, Senhor, mas humildemente me coloco aqui, como Moisés, porque Moisés era até humilde, porque ele falava assim: Senhor, mas não tenho condições de fazer nada dessas coisas que o Senhor quer que eu faça. Ele se colocava assim, e é assim mesmo que a gente tem que se colocar. Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui, Senhor, estou aqui todo dia, estou aqui, Senhor, te pedindo que o Senhor me cure, me liberte, me restaure, para que eu seja transformado e continue a minha vida até o fim. E lá no fim, talvez, que nós vamos entender muitas das coisas. A gente sabe que vai passando o tempo, a gente vai entendendo algumas já. Então, até o fim, nós vamos entender. Como Moisés, ele também não sabia o que ia acontecer com ele. Ele só foi seguindo o que Deus foi falando para ele. E foi indo.
E com isso ele foi sendo curado e foi fazendo a obra que Deus tinha para ele. E, além disso, uma grande obra, porque ele foi obedecendo. Esse é o nosso caminho de cura. É um caminho diário, é um caminho contínuo, é um caminho que temos que fazer até o fim da nossa vida. Até o fim da sua vida você deve rezar para a sua cura, para a cura da sua família. Porque o Senhor não vai fazer tudo de uma mágica de um dia para o outro. Ele vai fazer um processo. E nós temos que aceitar o processo. Moisés aceitou, ele teve que aceitar aqui, ó, na sarça, diante da sarça, o Senhor perguntou para ele se ele queria, e ele aceitou. Então, você que tem que aceitar. Tem gente que não quer, quando não aceita, ela fica parada naquele momento. E ela não caminha. Ela fica sempre pedindo a mesma coisa. Eu conheço pessoas que anos após ano é a mesma conversa. Mesmo pedido. Por quê? Porque não seguiu o processo. Não faça isso com a tua vida. Não faça isso com a tua vida, não vale a pena. Deixa o Senhor seguir o processo de cura que você precisa. Não fica batendo na mesma tecla que é isso que você quer, que é isso que você precisa. O Senhor sabe o que você precisa. Vai seguindo dia após dia. Senhor, me cura agora. Senhor, não tenho força, não consigo, mas Senhor, me cura agora. E o Senhor vai fazer essa obra também na sua vida. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a seguir o processo que Ele tem para nós. E que Ele comece essa cura, que muitas coisas, muitas reações, muitas situações que passamos e definimos, e as nossas ações têm consequências, e geram outras ações, vem exatamente porque não estamos totalmente curados. Pede para o Senhor agora, faz, Senhor, esta cura. Cura, Senhor, das lembranças que eu não tenho ainda, que eu não recordo, das coisas que estão nos bastidores da minha mente, que estão no meu inconsciente, Senhor, mas que acabam me empurrando, atuando, fazendo com que eu haja de maneira que eu mesmo não iria fazer se eu conseguisse refletir e raciocinar. Dá-me essa libertação, Senhor. Te peço essa libertação hoje, Senhor. Que seja, Senhor, um passo poderoso de libertação, para podermos sentir a Tua glória, a Tua presença, a Tua bênção. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Pede você também que nos acompanha nas redes sociais, liberta-me, Senhor. Vai, Senhor, aonde ficaram gravadas estas lembranças, estes sentimentos e estas feridas profundamente, e que eu nem mesmo as lembro, mas que Tu podes curá-las. Vai até lá, Senhor. Eu te autorizo em nome de Jesus. Eu te dou, Senhor, a permissão de agires na minha mente e me curares, Senhor. Cura, Senhor Jesus. Concede, Senhor. Concede, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.